é meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor, só a ti adoro, meu Senhor, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma, eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. Faz o teu querer em mim. Louvado seja o Senhor. Amém? Não há passo mais importante do que entregar o coração a Deus, tá bom? Sejam todos mais uma vez bem-vindos aí ao canal Momento com Cristo, tá bom? E vamos aí para o último comentário deste trimestre, né? Porque já está chegando aí um novo tema, né? Como fazer amigos para Deus, fazendo amigos para Deus, né? Vai ser maravilhoso, tá certo? Então, inscreva-se aí no canal, deixe o seu like aí, tá bom? Para que a gente possa continuar aí com esse ministério, enviando vídeos, tá bom? Saiba também que há outros materiais aí no canal que você pode desfrutar, como algumas reflexões de 5 minutos, ok? Que tem como título Paz, tá certo? Então, inscreva-se aí, deixe o seu joinha, ok? E ainda nesse vídeo, você não pode perder. Em algum momento desse vídeo, eu vou estar falando aí sobre, especificamente, o tema central dessa 13ª lição, que é vivendo pela palavra de Deus. Então eu vou dizer aqui no vídeo como se pode viver pela palavra de Deus. Você acha que é possível se viver pela palavra de Deus? Então eu vou te explicar como se vive pela palavra de Deus, tá bom? Viver pela palavra de Deus não é assim de qualquer forma. Existe um caminho a traçar para que se possa viver pela palavra de Deus, ok? Então, estou sugerindo aí para você que você fique até o final, que em algum momento desse vídeo eu vou dizer como se vive pela palavra de Deus, ok? Então vamos dar início aí ao nosso comentário. Vivendo pela palavra de Deus. Aí temos aqui o verso para memorizar, né? Que está no livro de Tiago, capítulo 1, no verso 22, que diz assim: Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Tiago 1, 22. Esse Tiago aqui é irmão de Jesus, né? Então Tiago, irmão de Jesus, ele está dizendo o seguinte, que de nada adianta ouvir a palavra de Deus e não colocá-la em prática, não é? Quem passa a conhecer a vontade de Deus através da Bíblia, não é? E não pratica estes ensinamentos, está enganando a si próprio. É o que o Tiago, irmão de Jesus, está dizendo aqui, ok? Então, como é que nós podemos viver pela palavra? Como? Você vai saber como a gente pode viver pela palavra. Até o final desse vídeo, eu vou dizer para você o caminho correto
de se viver pela palavra de Deus, tá bom? O melhor método de estudo da Bíblia será inútil se não estivermos determinados a viver de acordo com o que aprendemos nas Escrituras. Aprendemos melhor não apenas lendo e ouvindo, mas praticando aquilo que a gente aprende, praticando aquilo que a gente fica sabendo na palavra de Deus. Então, esse aprendizado fica muito mais eficiente, né? Aqui eu deixo uma interrogação para mim e para você, logo na introdução da lição. Como a Bíblia pode se tornar parte da sua vida e influenciar as suas decisões? Como? Como é que a Bíblia pode se tornar parte da sua vida, parte da minha vida e influenciar as nossas decisões? É preciso darmos alguns passos. E o primeiro deles é crermos em Deus. Ok? Para que a Bíblia tenha influência na nossa vida, o passo inicial é crermos em Deus. Quando a gente crê em Deus, a gente vai crer na Bíblia porque é ela que testifica, é ela que fala, é ela que diz tudo sobre Deus. Então, o primeiro passo para que a Bíblia cause influência na nossa vida é crermos em Deus. E o segundo passo é decidirmos entregar a nossa vida a Deus, né? Assim como o hino que nós cantamos fala de entregar o coração. Toma o meu coração, ok? Então é preciso a gente dar alguns passos. A palavra de Deus é viva? É. A palavra viva de Deus e o Espírito Santo. Mas por que a palavra de Deus é viva? Porque os crentes, os cristãos dizem que a palavra de Deus é viva? Porque ela alimenta, porque ela cura, porque ela transforma, porque ela conduz ao Salvador, não é? Porque ela é mais cortante do que uma espada de 2 gumes. Então, por isso que a palavra de Deus, ela é viva. O objetivo supremo de se estudar a Bíblia não é de adquirir um conhecimento superior, não é? O objetivo supremo não é esse. Não é querer competir. O objetivo do estudo da palavra não é querer saber mais do que as outras pessoas, não. É porque através do estudo da palavra, não é? Através desse relacionamento com Deus, através da palavra, acontece tudo aquilo que nós falamos. Transformação, cura, não é? Acontece salvação, força, ok? Então é aquilo que a gente já falou. Estudar a palavra de Deus sem a influência do Espírito Santo não dá, não adianta. O importante é os efeitos que o contato com a palavra de Deus causa. Ok? Então, evidentemente, Deus atua em nós, mas Ele o faz mediante o Espírito Santo, o único que nos dá a sabedoria para compreendermos as Escrituras sagradas. Irmãos, ninguém é capaz de explicar as Escrituras sem o auxílio do Espírito Santo. Grava isso no teu coração, tá bom? Vamos continuar aí. Aprendendo de Jesus. O que significa para você e para mim aprender de Cristo? Ora, se Cristo é o próprio Criador do universo, né? O que significa aprender de Cristo? Aprender de Cristo significa crescimento. Aprender de Cristo significa paz. Aprender de Cristo significa vida e vida em abundância. Aprender de Cristo significa sentir o desejo de alcançar pessoas, não é? Ninguém que verdadeiramente aprende de Cristo deixa de sentir o desejo de pregar o Evangelho, ok? Então, todas as pessoas que realmente aprendem de Cristo, essa pessoa ela tem o desejo de pregar o Evangelho, de alcançar outras pessoas, de transmitir a mensagem, porque o próprio Jesus, ele deixou uma ordem. E como é que você e eu dizemos que aprendemos dele
e não seguimos essa ordem? A ordem está lá em Mateus 28, 20, 19, 20. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda tribo, língua, nação, a todo povo, ensinando e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, aprender de Jesus é isso, não é? Qual tem sido sua experiência com o uso da Escritura em sua batalha contra a tentação? Aprender de Jesus é saber vencer as tentações. Aprender de Jesus é gostar de orar. Aprender de Jesus é fazer bem ao próximo. É praticar o bem. Isso é aprender de Jesus. Jesus versus as Escrituras. Que relação você acha que tem Jesus com a Bíblia? 100%, né? A relação que tem Jesus com as Escrituras Sagradas é 100%, até porque lá em João, capítulo 1, verso 1, diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, né? E no grego, a palavra para verbo no grego é logos, e logos é palavra. Então Jesus, ele é a própria palavra. Ele é a palavra em ação. Por isso que a gente falou agora há pouco que a palavra é viva. Por que a palavra é viva? Por causa de Jesus. Por causa do Espírito Santo. Por causa de Deus. Usar a autoridade de Jesus para desqualificar a Bíblia ou denegrir partes da palavra como se não fossem inspiradas, talvez sejam as das mais sutis e ainda mais perigosas críticas às Escrituras, visto que ela é feita exatamente no nome de Jesus. Ok? Cristo, ele reconheceu a grande autoridade das Escrituras, que em seus dias consistia apenas no Antigo Testamento. A Bíblia que Jesus tinha, a Bíblia que Jesus pregava nas sinagogas era o Novo Testamento, não é? Então, como dizer, né? Como dizer que Cristo veio revogar a lei moral de Deus? Não tem como, né? Ele disse: não penseis que vim revogar a lei aos profetas, não vim para revogar, vim para cumprir. Mateus 5, verso 17. Eu quero compartilhar também um texto com vocês sobre esse assunto. Um texto muito forte, né? Um texto que coloca por terra todas as tentativas, né, de quem quer invalidar a lei moral de Deus ou dizer que Jesus invalidou. Tá bom? Vamos compartilhar um texto que está em 1 João, capítulo 2, verso 4, que diz assim, ó. 1 João, capítulo 2, verso 4. Esse texto, ele é forte demais. Diz assim: aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Não é forte? É forte. Então, tomara que não, mas se você é uma daquelas pessoas que acreditava da forma que muitos professos cristãos dizem que a lei moral, que a guarda do sábado, que os mandamentos de Deus foram abolidos, que isso já passou, que isso é coisa do Antigo Testamento, olha, dá uma puxada no freio de mão, entra em contato conosco aí o mais rápido possível. Na descrição do vídeo está aí o nosso contato, também aí na tela, tá bom? Em algum momento a gente deixa aí o nosso contato e entra em contato conosco para que você possa tirar suas dúvidas, tá bom? Eu te garanto que eu estarei completamente disponível aí para que a gente estude juntos a palavra de Deus da forma sincera e honesta, tá bom? Independente de qualquer placa de igreja, beleza? Vamos adiante aí. Como ter paz em um mundo agitado, desigual, egoísta, em um mundo traiçoeiro? Você sabe aí como fazer para ter paz vivendo no mundo desse? É aí que entra as horas tranquilas que podemos passar
com a palavra de Deus. É aí que entra as horas tranquilas que nós temos a oportunidade de passar com a palavra de Deus. A Bíblia, ela não somente nos conduz ao Salvador, mas ela nos conduz ao Príncipe da Paz, que é Cristo, o mesmo Salvador, o mesmo único Salvador que existe. Cristo Jesus, o Filho de Deus. Seja qual for a razão, podemos estar muito ocupados e, portanto, é muito fácil, em meio à agitação, não dar lugar a Deus, não é mesmo? O que é que as pessoas mais procuram nesse mundo? Seus próprios interesses, né? A vaidade, os bens, o egoísmo, não é? Ostentação. Então, falando de nós, muitas vezes, né? Não é que não creiamos, mas apenas não passamos tempo, muitas vezes, tempo de qualidade com Deus, né? Estou falando tempo de qualidade, orando, aproximando-se do Senhor, não é? Sentindo o desejo de estudar a palavra, ler a Bíblia, não é? Esse Jesus que a gente precisa dedicar tempo de qualidade a Ele, é o mesmo Jesus que as nossas vidas estão nas mãos dele, tá bom? Então, a minha e a sua vida não está na mão dos bens que a gente tem, né? A nossa vida não está nas mãos dos nossos próprios interesses. Não, as nossas vidas, elas não estão nas mãos de nada. As nossas vidas, única e exclusivamente, elas estão nas mãos de Jesus, o único Salvador. Então, é prudente, é sábio que passemos horas de qualidade com Cristo. Amém? Perdão. A paz que vem de Jesus é impossível de explicar. É uma paz que, por mais que eu fale para você, por mais que alguém diga para você que é uma paz maravilhosa, só você sentindo para crer, para ver. É uma paz que não se pode explicar, né? É uma paz que a gente descansa no Senhor, é uma paz que a gente consegue esperar no Senhor, a ter confiança, a aquietar-se, né? É essa paz. E aí eu faço uma pergunta bem pertinente para esse assunto. Você acha que a guarda do sábado contribui para que passemos horas tranquilas com a palavra, com Jesus, com Deus, com o Espírito Santo? Sim ou não? Quem ainda não sentiu, né, o sabor especial de guardar o dia santo do Senhor, você precisa ter essa experiência, né? Todos querem ter paz, sim ou não? Querem, mas nem todos vão à fonte correta, nem todos vão à fonte certa. Mas todo mundo quer ter paz. Às vezes até as pessoas reclamam, né, que não tem paz. Por quê? Porque não estão indo à fonte correta da paz. Tá certo? Não há amizade melhor do que a amizade com Cristo. Não há. No Salmo 23, versos 1 e 2, diz assim, ó. Esse é um texto muito conhecido, né? Salmo 23, versos 1 e 2. Olha como diz, como é maravilhoso. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Se você um dia, se você ainda não sabe, se você não professa a mesma fé que nós, se você ainda não sabe, não viveu a experiência que significa esse texto, procure a viver, tá certo? Ok? Daqui a pouquinho eu quero dizer para todos vocês, daqui a pouquinho, como se pode viver pela palavra, tá bom? Talvez alguém pense que saiba viver pela palavra, mas eu vou dizer para você
como se vive pela palavra de Deus. Tá bom? Daqui a pouquinho eu digo para você. Ok? Então, memória e canção, né? Uma pergunta para cada um de nós eu quero fazer também. Quanta informação você acha que o nosso cérebro armazena? Eu fui colher informações dos especialistas e eles me disseram que eles afirmaram que essa resposta, que essa pergunta não tem uma resposta exata, né? Realmente, né? Relembrar as promessas de Deus e fixar nossa mente em sua palavra e não em nossos problemas, eleva nossos pensamentos a Deus, que tem 1001 maneira de ajudar quando não vemos nenhuma maneira. Imagina aí, meu querido, minha querida, imagina o tamanho do diferencial que é você e eu termos versos da Bíblia, que é a palavra viva de Deus, fixados em nossa mente. Verso para todos os momentos que a gente vive. Se eu estou ansioso, eu tenho um verso na mente. Se eu estou aflito, eu tenho um verso na mente. Se eu estou desanimado, angustiado, cheio de problema, eu tenho um verso na minha mente, tanto para mim, como para outras pessoas. Isso é um diferencial tremendo, né? O louvor também, acabamos de louvar, né? O louvor também é, sem dúvida, uma ferramenta poderosa para nos aproximarmos de Deus e aprendermos a fixar, né, a palavra de Deus na nossa mente. O louvor, ele nos ajuda a nos aproximarmos de Deus, né? Quais versos bíblicos, quais textos bíblicos foram fixados em seu coração e nunca mais saiu? Quais? Eu me lembro de alguns. E um dos meus versos, né? São vários versos preferidos que eu tenho, mas um dos está lá em Mateus 28:20, que diz assim: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Esse verso ele nunca mais saiu da minha mente. Porque todos os dias, ao abrir os meus olhos, eu me lembro de que jamais estarei sozinho, em momento algum. Esse verso me diz que não haverá dia, nem momento, nem hora, nem segundo, nem minuto que o Senhor não esteja comigo. Isso é maravilhoso, né? Então esse é um dos meus versos prediletos. Então, memória e canção, né? São dois pontos que é muito importante ao estudarmos a palavra de Deus. A música faz parte da adoração a Deus nas cortes do céu. E em nossos cânticos de louvor devemos tentar nos aproximar o máximo possível da harmonia do coro celestial. Olha só, a gente, através da música, a gente se coloca nas mãos de Deus. Esse hino diz assim, ó: em tuas mãos, em tuas mãos, quero, ó Deus, me colocar em tuas mãos. Vem mostrar-me, ó Senhor, teu carinho e teu amor. Meus temores vou depor em tuas mãos, em tuas mãos. Amém? Então, o louvor nos ajuda a nos aproximarmos do Senhor, ok? Então, vamos encerrar aqui com aquilo que eu prometi para vocês, de dizer como se pode viver pela palavra de Deus. Então veja bem,
Tem 4 pontos aqui fundamentais para que vivamos pela palavra, tá certo? 4 pontos fundamentais. O primeiro está em Atos 16:31, que diz assim: crer no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Então, o início do caminho para que a pessoa possa viver pela palavra é esse ponto aqui, crer. Primeiro, creia. Segundo ponto, está lá em Salmos 37:5, que diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Ok? Olha só, o caminho está sendo trilhado. Primeiro crer, depois entrega. O terceiro ponto está em Mateus 6:33, que diz assim: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Ó, crer, entrega, busca em primeiro lugar, e agora vem o quarto ponto para encerrar, não é, a fórmula, não é, primária de se viver pela palavra. Está lá em Mateus 19:17, que diz assim: se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Ou seja, obedeça. Tá bom, meu querido? Precioso irmão, preciosa irmã, você que é adventista ou você que ouve aí, que está conosco no nosso canal, de qualquer denominação, tá certo? Olha só o caminho: crer, entrega, busca em primeiro lugar e guarda os mandamentos. Dessa forma, nós conseguimos a viver pela palavra de Deus. Ok? Então, vamos concluir dizendo o seguinte: de nada valeria esse trimestre todinho, né, que nós estudamos, foi maravilhoso, né? De nada valeria tudo que nós estudamos este trimestre se não tivéssemos um coração genuinamente entregue a Deus. De nada valeria, tá bom? Então, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Busca a Deus em primeiro lugar, tá certo? Guarda os mandamentos, crer no Senhor e será salvo tu e tua casa, e assim a gente pode continuar a nossa caminhada rumo às mansões celestiais, e assim a gente pode prosseguir a nossa caminhada aguardando aí a volta de Jesus. Eu convido você para orar. Pai de amor, muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor esteve conosco e o Senhor irá continuar conosco em um novo trimestre, né? Novos aprendizados, novas lições, e que o teu Santo Espírito, ó Deus, continue nos alcançando a cada dia. Alcança a esse ouvinte, a essa ouvinte, a cada lar, que me permitiu que através desse vídeo, que através desse material, o Senhor entrasse em seu lar. Nos abençoa, nos salva e que sempre haja salvação em nosso meio. Tudo isso em nome de Jesus. Amém. Até o próximo comentário e fica com Deus. Com meu coração te adorar.